Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos à palavra do Senhor. Quão bom é adorar e glorificar o nome do Senhor, né? Pudéssemos ficar aqui a noite toda adorando esse Deus maravilhoso. Todos os hinos são maravilhosos, mas esse hino é o meu preferido, né? Amo, gosto demais de louvá-lo, porque nós nos entregamos ao Senhor de uma forma sobrenatural. Boa noite de novo. Paz seja com todos mais uma vez. Que a honra e a glória, o louvor, a adoração pertence ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Abra sua Bíblia aí em Lucas 6, 38. A palavra de Deus diz: dai e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Fecha os teus olhos. Grandioso e poderoso Deus, diante de Ti, Senhor, mais uma vez, na Tua presença, nós estamos na responsabilidade de ler e de transmitir a Tua palavra, conforme a Tua vontade. Espírito Santo de Deus, venha e faça, Senhor, no nosso meio a Tua vontade, para a glória do Teu nome. Nos dá, Senhor, sabedoria para falar e também sabedoria para ouvir aquilo que o Senhor tem a falar no nosso coração. Não deixe, Senhor, que nós falamos aquilo que queremos, mas que nós possamos falar aquilo que está no coração do Senhor e que o Senhor vai trazer ao nosso coração esta noite. Em nome de Jesus, amém e amém. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus, né? Mais uma vez, o Senhor nos usa. Quem me vê assim acha que eu estou muito tranquila, mas pode saber que eu estou tremendo, né? Mas é normal, amém? Porque é uma responsabilidade muito grande a gente abrir a palavra de Deus e falar algo do Senhor. Bom, eu vou ver se eu falo bem tranquila, porque eu sou meio apavorada, mas eu vou ver se eu falo bem tranquila, porque eu vou revelar para vocês que desde que eu mudei para aqui, que na verdade tivemos oportunidade de pregar a palavra do Senhor, que Deus colocou no meu coração esta mensagem. E sempre eu ando e prego hoje. Desta vez Deus falou, é esta e é esta. Não teve outra. Então nós vamos aprender um pouquinho hoje. Gosto de todas as mensagens que eu ouço aqui. Todos que vêm trazer uma mensagem, é maravilhoso, a gente aprende um pouquinho mais, porque a gente não sabe tudo. Mas uma pessoa que prega aqui, que eu gosto muito de ouvir a mensagem dele, também é o pastor Michel. Gosto, porque a mensagem dele bate com as mensagens que Deus me dá, porque é a mensagem de exortação. Todas as mensagens são maravilhosas. Mas exortar é bom. Eu amo ser exortada. E
então, assim, todas são maravilhosas. Mas na verdade, toda mensagem tem exortação. É ensinamento, né? Está ensinando, está exortando, está falando, está batendo na tecla para que nós aprendamos cada vez mais. Tem duas mensagens que é muito difícil pastores pregar, ou quase todos os pastores, só aqueles mesmo que já têm o dom, mesmo que já faz campanha para isto, é que tem mais coragem. Que a gente fica meio assim, com medo de pregar, de falar. São duas mensagens. Uma sobre a vinda de Cristo, que é o Apocalipse, que é muito difícil você ver alguém falar sobre o Apocalipse, ensinar literalmente como vai acontecer, né? Não sei se vocês concordam comigo, mas é difícil você ver alguém pregando sobre o Apocalipse. E dízimo e oferta. Porque dízimo e oferta as pessoas têm medo de às vezes falar, e tem medo, e as pessoas que ouvem às vezes não gostam de ouvir. Mas mensagem da volta de Cristo e a mensagem de dízimo e oferta está na palavra. Amém, igreja? E é muitos versículos e é muitas coisas que é falada sobre dízimo, oferta, prosperidade. Amém? E hoje nós vamos falar sobre prosperidade. Nós vamos falar sobre o que nos torna próspero, o porquê ser próspero. Porque muitas vezes nós temos medo de falar e nós estamos impedindo, às vezes, a igreja de crescer e de aprender algo tremendo que o nosso Deus a ensinou. Então, prosperidade. Deus deseja que nós somos prósperos financeiramente, que nós tenhamos a nossa prosperidade financeiramente. Mas não é a parte mais importante da nossa vida. A prosperidade financeira não é mais importante. A prosperidade mais importante no Evangelho, ser próspero para Deus, na visão de Deus, não é ser rico, nem ter muitos bens, nem ter carro, nem carrão, nem ter casa bonita. Tudo isto é necessário, mas não é a prioridade, né? Não é uma prosperidade de prioridade em nossas vidas. A Bíblia diz que a prosperidade não está no carro, nem nas casas e nem na conta do seu banco. Deus não se importa com riquezas materiais. Lá em Mateus 19, 21 Jesus diz a um jovem rico, todos já devem ter visto esse versículo: quer ser perfeito? Vá, vende tudo e dê aos pobres, e terá um tesouro, uma riqueza no céu. Não foi isso que ele disse? Quer dizer, então não é tão importante a riqueza, não é tão importante o dinheiro. Importa que ele dividisse, que ele desse para alguém e servisse aquele que tem o tesouro, aquele que tem a riqueza espiritual. Amém, igreja? Nós vamos chegar lá. Não estou querendo dizer aqui que você não tem que ter dinheiro, não, hein? Tem que ter dinheiro, sim. Porque o dinheiro, você tem que comprar as coisas. Mas ele não é mais importante
do que a nossa vida espiritual. Amém, igreja? É uma forma que a gente tem de ensinar a igreja, e tem que ensinar com muita calma, né? Prosperidade é a busca, primeiramente, do reino e da justiça de Deus. Você pode entender isso? Buscar primeiro a justiça de Deus para nossas vidas. Essa é a nossa maior prosperidade que nós temos, né? Porque Deus, Ele supre todas as nossas necessidades. Ele supre, Ele não deixa os seus filhos passarem fome, ou ficar sem o que vestir, o que calçar, onde morar. Por mais que você procure no seu armário e diz, meus mantimentos acabou, não tenho nada para fazer. Olha lá que tem um pouquinho de macarrão que você faz e ele fica gostoso. Vai no seu quintal, pega a cebolinha, coloca, fica, ó. Então você não vai passar fome, vai comer. Quando eu me converti, logo que eu me converti, nós passamos dificuldades nós passamos, mas fome não. Dificuldade a ponto de ficar nas gavetas da minha máquina. Olhei 300 vezes na gaveta da máquina se tinha uma pratinha de 5 centavos para mim comprar um pãozinho e dividir com o pastor, para nós dois comer. E não achei. Mas não passamos fome, porque Deus supriu as nossas necessidades. Amém? De repente chega lá a minha irmã com uma sacolinha de pão e diz, trouxe para nós. Falei, oba. E eu já tinha abrido a gaveta da máquina um monte de vezes para achar. Eu achava assim, às vezes se eu abrir de novo eu não enxerguei, né? Vou ver outra vez, né? Às vezes eu estou com muita fome, eu vou olhar, vou achar ela lá. Então Deus não deixa os teus filhos ficar sem o alimento material. Mas nós precisamos entender que nós temos que estar sempre buscando o alimento espiritual para nos fortalecer em Cristo Jesus. Amém? Bom, aí nós vamos entrar na área do dízimo e da oferta. Porque Deus, Ele nos ensina a ser dizimistas fiéis. Porque Ele fala que nós temos que ser dizimistas fiéis. Quando fala fiel, é para você dar aquilo de melhor. O que é dízimo? O que significa a palavra dízimo? Dízimo é a 10ª parte daquilo que você ganha no seu trabalho ou em o que você fizer. Como eu trabalho com trabalhos manuais, eu faço coisas, então cada coisa que eu faço, cada bichinho daquele que eu faço, cada touca que eu faço, eu tenho que tirar 10% porque é do Senhor. Amém? E quando nós nos convertemos, nós ensinamos o meu menino mais velho primeiro a ser dizimista. Naquela época, o Arlindo trabalhava em companhia e os meninos tinham um abono que era para eles. Então nós tirávamos o dízimo do abono dele, colocava no envelope e dava para ele, e ele ia todo satisfeito no dia de entregar o dízimo, colocar lá na frente. Hoje ele é uma bênção, porque ele aprendeu desde pequenininho, e os outros foram vindo, né? Não vou falar todos não, porque são um monte, mas se ensinou para um, todos vão aprender. É importante nós até termos o envelope para ensinar os nossos filhos a ser dizimista enquanto é pequeno. Olha, eu vou te dar R$1 para você comprar qualquer coisa que você quiser.
besteira para você comer. Mas desse R$1, você tem que tirar o dízimo do Senhor. Ah, mas aí não vai dar. Dá sim, porque Deus vai abençoar, que você vai encontrar uma coisa deste preço para você comprar. Amém? Então, significa 10ª parte do que ganhamos e que damos para Deus. Mas, pastora, Deus precisa de dinheiro? É lei falar. É uma lei, o dízimo é uma lei. Falar que vai dar para o Senhor. Por quê? Na palavra de Deus fala o quê? Trazei todos os dízimos à casa do e fazei prova de mim. Então a casa do tesouro é o quê? É aonde você recebe as bênçãos do Senhor, espiritual do Senhor. Para quê? Para que haja mantimento, para que você possa ter luz, você possa ter cadeiras, você possa ter água para beber, você possa ter um lugar para entrar, cultuar, adorar, glorificar e exaltar esse Deus Todo-Poderoso. Porque nós é que mantemos a casa do Senhor com os nossos dízimos. A oferta é voluntária, mas o dízimo tem que ser fiel à casa do Senhor. A oferta também, mas ela é voluntária. E se a gente for ver na Bíblia, lá em Levítico, o pessoal dava dízimo de tudo que tinha. Tudo eles davam o dízimo. Mas hoje nós não estamos lá na época do pessoal. Nós estamos a nós. Temos aqui o nosso jeito de ser. Então, e nós vamos encontrar essa lei do dízimo aonde? Lá em Levítico 27, 30, 32, diz: todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja dos frutos, pertencem ao Senhor. Amém? Para que nós possamos ter mais e mais e mais. Naquele tempo era assim. Hoje você dá o dízimo daquilo que você ganha no seu trabalho, o que você faz. Amém? Então, será que existiu o dízimo antes da lei? Alguém pode me falar se existiu o dízimo antes da lei? Vejo aí vocês estudando, fazendo cursos, não é? Será que existiu? Sim. Nós sabemos que existiu o dízimo antes da lei, porque Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque antes que a lei existisse. Olha para vocês verem a maravilha de sermos dizimistas. Algumas pessoas, a gente que tem mais experiência nesta área, algumas pessoas vêm até a gente e dizem assim: pastor, esse mês eu já dei o meu dízimo. A gente fala: mas a gente não recebeu. Ah, eu peguei o meu dízimo e fui lá na casa onde que tem idosos e doei meu dízimo lá. Está certo? Está errado. Você pode dar oferta, doar oferta, o que você quiser, mas o dízimo, o Senhor diz o quê? Trazei todos os dízimos à casa do... Ele não disse trazei, pegar o seu dízimo e leve e dar na casa dos idosos, nas crianças. Faz o que você quiser do seu dízimo. Ou alguns chegavam em nós e falavam: pastor, está aqui. Jogava lá 2 sacos de cimento, aqui está o meu dízimo.
Não sabe para quê. Se nós íamos precisar de cimento, o dízimo era para outra coisa. Então, oferta você pode fazer isso, mas o dízimo é sagrado, porque Deus disse que trazei para casa do tesouro. Vou contar para vocês. Quando nós somos dizimistas, Deus, Ele faz algo fiéis, por amor, porque também não pode ser aquele dízimo, ó Senhor, hoje eu não vou dar o dízimo esse mês, não, porque eu tenho que pagar isso, eu tenho que pagar aquilo, o dízimo é o primeiro. Irmãos, por incrível que pareça, na hora que eu vou receber, antes de eu receber, eu já vou pensando, vou tirar meu dízimo. Cheguei lá, saquei meu dinheiro, separo na hora que eu pego o dinheiro, eu separo, o dízimo já é do Senhor. Amém, igreja? Isso é amor pelas coisas do Senhor. É amor para fazer na obra do Senhor e ser abençoado. Porque o dízimo não é para quem prega que você tem que ser dizimista, que você vai ser próximo, vai ter casa, vai ter muito carro. Não é assim. O dízimo é por amor ao Senhor. E nós temos medo, porque tem pessoas que não gostam de ouvir falar. E eu não sei se eu já falei aqui na igreja uma vez, mas eu tenho uma amiga, porque eu considero ela amiga ainda, tem muito tempo que a gente não se fala, mas eu ainda considero ela amiga, ela é minha amiga desde solteira. E eu ganhei essa amiga com um corinho, eu já disse aqui, e através de um corinho, e nós ela começou a conversar com o esposo dela para ir, que ele era católico, muito católico. E nós começamos a conversar com ele e ela principalmente. E num belo dia, como nós íamos sempre na igreja, e Deus estava fazendo algo maravilhoso na vida dela, através da vida dela, porque ela era uma coisa e começou a ir para a igreja, e Deus começou a transformar a vida dela. Ele ficou curioso e foi conosco na igreja. Irmãos, e neste dia nós fomos todos alegres para a igreja. Quando chegou lá, o pastor que ia pregar ia falar de dízimo, ele já faleceu. Bênção, bênção, bênção. Tem uma sabedoria em pregar sobre dízimo e oferta. Tem uma sabedoria em pregar a volta de Cristo, que a gente ficava assim, ó. Quando ele falava que acabou, ele falava, não acabou não, volta, fala tudo de novo. De tão sábio que ele era. Ele chamava Pastor Júlio Rosa. Muito bênção. E o pastor Júlio Rosa estava lá para pregar de dízimo e oferta. No dia que nós levamos a visita, no dia que esta visita, conseguimos levar essa visita, o pastor estava lá para pregar sobre o dízimo. E eu cutucava ela, e ela olhava para mim, olhava para cima, e eu falei com ela assim, logo hoje, tinha que pregar sobre salvação, tinha que pregar sobre outras coisas, dízimo não, nós duas falando. E nós duas perdemos a bênção, porque nós estávamos preocupadas com ele, e ele assim, e não quis sentar. Aí eu falei com ela assim, nossa, ele não sentou, daqui a pouco ele vai embora. E ele em pé, prestando atenção. Deus, quando Ele quer fazer algo na vida de alguém, Ele faz do jeito que você está. E a palavra dEle é unção. A palavra dEle é para ensinar, é para corrigir, é para fazer de nós vitoriosos. E Ele em pé. E nós preocupadas perdemos a bênção. Saímos da igreja, olha para vocês verem. Saímos da igreja, começamos a murmurar nós duas. E nós dizíamos assim, poxa vida, logo hoje o pastor falou só de dízimo, só de dízimo.
ele nos calou. Nós duas estávamos indo na igreja, não era pastora nem nada não, ainda era assim uma pessoa que estava indo à igreja ainda, começando, né? Estava levando pessoas para a igreja, ganhando pessoas para Jesus, mas a gente tinha falha, vindo da igreja num culto maravilhoso daquele, falando que não deveria ter pregado sobre o dízimo. E ele nos calou. Ele disse assim: o pastor está certo, é Deus que nos dá o suprimento. Ele falando com nós, é Deus que nos dá o suprimento. Se eu tenho uma casa, se eu tenho uma família abençoada, se eu tenho o que tenho, foi Deus que me deu. E eu tenho que entender que dízimo é algo de Deus. E a partir de hoje, eu serei um dizimista na casa de Deus. Converteu no meio da rua. Não foi lá na frente, mas converteu, conversando com nós. E aí, meu semblante, né? A vergonha, aí fica naquela... Ficamos sem graça. E ele continua indo. Hoje ele é pastor na nossa igreja. Ele é pastor lá. Ele se converteu através do dízimo e da oferta, da pregação do dízimo e da oferta, porque ele entendeu que o que ele tinha, Deus é que dava para ele. Porque ele entendeu, se ele trabalhava, é porque Deus dava a ele saúde, o emprego, aonde ele podia tirar o sustento da família dele. Ele entendeu que o que ele estava calçando e vestindo é porque Deus providenciou. Deus deu a ele condições, saúde, para ele trabalhar e adquirir e andar bem arrumado, bem vestido, ter um lar, ter uma casa, ter os filhos dele protegido debaixo de um lar maravilhoso. E ele entendeu. Hoje ele é um grande pregador de dízimo e oferta na igreja dele. E o pessoal entende, porque ele dá o testemunho dele vivo para a igreja. Ele disse: ninguém está mandando você fazer, tem que fazer por amor, tem que fazer porque o Espírito Santo de Deus te incomodou e te mostrou quão grande é a bênção do Senhor na sua vida, através da prosperidade, não só material, mas espiritual, que é mais bonita ainda em nossas vidas. A unção que Deus nos dá, o amor que Deus coloca em nossas vidas, por as pessoas, através da nossa vida. Então, continuando aqui, antes que meu tempo lá não dá mais, né? E aí, Deus aprova o dízimo? Sim. Ele diz assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas têm negligenciado os preceitos e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Lá em Mateus 23 você vê isto aí, na palavra de Deus. Tudo que eu falar aqui vai estar na palavra do Senhor. Porque nós podemos ser criativos em qualquer lugar, qualquer coisa, mas a palavra tem que ser pregada do jeito que ela é. Amém, igreja? Não podemos omitir de pregar sobre dízimo e oferta, porque senão nós estamos impedindo vocês de serem abençoados. Amém, igreja? Então, a nossa atitude de dizimar é atitude de adoração.
Diga: adoração, alegria, amor. Então, essa é a nossa atitude de dizimar. É com alegria, é com amor, é com satisfação de adorar este Deus maravilhoso. Amém? Sabendo que, a partir do momento que você entra e coloca o seu dízimo ali, ele agora não te pertence mais. Ele é para abençoar a casa do Senhor. Fazer o que tem que ser feito com aqueles que estão trabalhando e sabe o que tem que ser feito com aquele oferta que você dá. Aí, é possível roubar de Deus? A palavra de Deus em Malaquias 3:8 diz que nós roubamos a Deus quando não damos o dízimo. Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês me roubam. E ainda pergunto como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. É sério, irmãos. É sério. E eu levo isso muito sério. Eu tenho o meu cartão de dizimista desde que eu aprendi com o pastor Júlio Rosa que o dízimo é do Senhor. Eu tenho ele guardado anos e anos. Está guardado. Quando eu ainda dava, eu nem sei, acho que era cruzeiro ainda, que eu dava na obra do Senhor. Outra coisa que eu quero deixar para vocês: a taxa que nós pagamos na igreja é um dízimo que a gente dá. E nós tivemos uma luta muito grande com os pastores. Sabiam que tem pastor que não dá dízimo? Tem pastor que não dá. Por que ele não dá dízimo? Porque ele é ser humano. Ele é gente. E ele precisa de abrir o coração mais e mais para poder dar. Devolver ao Senhor aquilo que o Senhor já deu para ele. E o pastor Arlindo tinha uma luta com esses 12 pastores. Dentro deles, 3 não dava taxa de forma alguma. Passava o mês e ele não dava taxa. Um dia, Deus falou no meu coração: você vai dar uma palavra para os pastores. E eu fui à frente, dei uma palavra, li a palavra de Deus, e essa palavra aqui que nós roubamos, e eu disse para eles, falei: olha, pastores, nós somos seres humanos, somos falhos, mas quero dizer para vocês que se você nega da taxa, não importa o que eles vão fazer com ela, o tanto que ela é nossa obrigação ir juntando devagarzinho todo mês, todo culto, e entregar as taxas, porque é um dízimo da igreja, da coordenadoria, da superintendência. Quem toma mão deste dinheiro da taxa e faz outra coisa, está roubando de Deus. Aí teve uma pastora aqui, eu não falei nome de ninguém, chorou, levantou, chorou. Falei nome de ninguém, mas eu sabia quem era, porque quem mexia com isso era eu. Quem mexia com os relatórios, quem fazia tudo isso era eu. E eu sabia quem estava fazendo isso. E ela chorou, chorou e saiu falando com as pessoas que eu falei que ela estava roubando de Deus. Eu falei: Senhor, o Senhor viu que eu não falei nome de ninguém? Nunca mais ela deixou de dar a taxa. Por quê? Porque o ser humano, ele não aceita correção. Na hora não. Muitos aceitam, mas a maioria não aceita. E hoje Deus está corrigindo aquele ou aquela que ainda não é dizimista. Ah, pastor, mas eu não recebo. Não acredito. Sabe por quê, irmãos? Você come, você bebe. Não acredito.
Quando eu me converti, que o Armindo ainda não era convertido, ele me dava o dinheiro para fazer compra. Eu tirava o dízimo, porque ele não sabia o que era dízimo, como tirar. Eu tirava do dinheiro que ele me dava para fazer compra. Não interessa se ia dar, se não ia dar. Eu tirava o dízimo e dava ao Senhor. E Deus multiplicava, que eu levava na primícia, eu levava as coisas. E meus meninos nunca passou necessidade. Deus multiplica se você dá com amor. Se você dá sem pensar em receber casas, coisas maravilhosas, você pode adquirir sua casa, seu carro. Não tem importância nenhuma. Mas você tem que entender que você é dizimista, Deus vai te prosperar e você vai ter o que? O necessário para você viver. Não precisa de mais. O necessário. Imagine você. Vamos terminando já. Imagine você. Tem tudo. Tem uma casa toda arrumada. Não falta nada. Não precisa de mais nada. Tem graça? Tem graça? Não tem. Porque o importante, o interessante é você ir comprando aos poucos. Hoje você compra isso, amanhã você compra aquilo. Se você pegar tudo pronto, não tem graça, perdeu a graça. Não é assim? Então, hoje Deus está nos ensinando. Da mesma forma que Ele me ensinou. Da mesma forma quando alguém subiu no altar e falou e deu esta palavra. Não deu igual eu estou dando. Mas falou que nós temos que ter prioridade em adorar, em glorificar, em exaltar, em dizimar, em ofertar ao Senhor. Porque a palavra é viva. E a palavra não pode morrer se nós tirarmos esta mensagem, esta pregação da palavra. Nós não estamos fazendo a vontade do Senhor. Nós temos que falar. Porque está registrado da mesma forma que está registrado o louvor, a adoração, a gratidão a Deus, o jejum. Está registrado também a volta de Cristo. E também dízimo e oferta, para que nós possamos prosperar aqui nesta terra. Amém, igreja? E nós estamos já terminando. Com isto, Deus tem promessa. Aquele que é dizimista, aquele que é ofertante fiel, Deus tem promessa. E a promessa é, qual que é a promessa? Boa medida será a mesma medida com que damos, né? E lhes será dado uma boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Sacudida, transbordante. Quando você vai no supermercado e compra o arroz ou qualquer uma outra coisa que você coloca na lata e a lata é pequena, o que você faz? Quando é vidro, você põe um pano embaixo, põe o vidro e vai batendo, não vai descendo? Aí você não vira, você fala assim, não vai dar, esse pacote não vai dar tudo aqui. E você vai batendo, vai descendo, vai descendo. Pensa que não, você encheu. Assim é a medida que Deus vai dar para nós. Medida de bênção em nossas vidas, filhos abençoados, maridos abençoados, mulheres abençoadas, nossa família toda abençoada na presença de Deus. Amém, igreja? A nossa casa com paz, sem briga, sem gritaria, porque Deus está nos dando uma bênção. E essa é uma promessa que Ele está dando, uma promessa bem transbordante será dada a todos nós. Amém? Lá em Lucas 6:38. Então, Deus tem bênção sem medida para cada um de nós. Não fiquem com pensamento de que, nossa, mas a pastora hoje falou de dinheiro.
Mas você vai no supermercado, você compra o que você quer, quando chega para pagar, você vai dar o quê? Quê? Dinheiro. Não é assim? Você vai comprar roupa, você chega lá na hora de pagar, você vai dar o quê? Dinheiro. Então, quando você vai pagar a sua luz, você precisa de dinheiro. Quando você vai pagar a sua água, você precisa de dinheiro. Quando você pagar o seu aluguel, você precisa de dinheiro. Então, quando você vai entrar na casa do Senhor para ter água, luz e um lugar para você adorar, glorificar, engrandecer o nome do Senhor, a igreja precisa do dinheiro. Amém, igreja? Dinheiro não é um bichão sem pé e sem cabeça, não. É bênção, é algo abençoado, principalmente quando ungido e abençoado das pessoas que o Senhor tem abençoado. Amém? Vamos ficar de pé.